Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, por mais oportunidade, essa oportunidade linda, singular, única. Porque se hoje representar o dia da sua volta, você terá tido a oportunidade de fazer a sua grande escolha da vida. Louvado seja Deus. Então vamos ler o texto sagrado em Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 34 a 37, que diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Que quer dizer, eu vim trazer a palavra. E esta palavra, ela é paz para quem quer andar conforme a palavra. Para quem quer obedecer a palavra, quem quer obedecer o meu Pai, quem quer obedecer a mim, quem quer seguir o Espírito Santo. Então, por isso, ele fala a espada, porque a palavra corta como espada. Então ele disse: Pois eu vim trazer divisão entre o pai, entre o homem e o seu pai. Que tremendo. Pois vim trazer divisão entre o homem e o seu pai. Mateus 10, 35. Que homem e pai é esse? Entre nós que somos homem, e quem é o nosso pai? A Deus. Eu vim trazer divisão entre o homem e seu pai. Porque senão ele estaria excluindo as filhas. Quer dizer que filha pode pecar? Quer dizer que filha não está incluso nisso? Mulher não está incluso nisso? É um Deus feminista? Não. Entre o homem e o seu pai. Por que ele veio trazer divisão? Porque quando ele traz a palavra como espada, ela separa o joio do trigo. Malaquias 3,18 separa aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus, mesmo estando juntos na mesma fé, aparentemente, o mesmo credo religioso e a mesma sinagoga, a mesma igreja, etc e tal. Então ele está dizendo: eu vim trazer divisão. Em segundo plano, nós conhecemos. A divisão quer dizer o que nós somos como homem. É nós, pela espada, que é a palavra, reconhecer o quanto estamos divididos. O quanto nós não estamos ligados a Deus como devia, como ele, Jesus. Como o homem está dividido entre os seus interesses e o interesse do Pai. Vim trazer divisão entre a filha e sua mãe. Pode representar a filha e também filha entre pai e mãe, lógico. Dentro da sua própria casa, a segunda interpretação é essa mesmo. É falando sobre a família, parentes. Mas está falando entre a filha, que é a noiva, que é filha da glória. A glória que manifestou no ventre de Maria, através do Espírito Santo, e gerou Jesus. A glória é a mãe da igreja, porque é a glória que manifesta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A glória representa a soberania da Santíssima Trindade, a soberania de um único Deus, três senhores, um só Deus. Vim trazer divisão entre a nora e sua sogra. Maravilha, louvado seja Deus. Então, a mãe, a glória, tem a filha que é a igreja. Mas a mãe, a glória, pode ser sogra da nora. É como se Deus dissesse: a minha glória, assim como está para a igreja, ela está por aqueles que eu convido a vir casar com meu filho, ou unir-se à igreja. O que quer dizer, dentro da arca de Noé, no capítulo 5 e 6. Havia animais sujos e animais limpos.
dentro de uma igreja há joio e trigo. Mas Deus chama. Nem toda sogra que casa a filha ou filho se torna sogra daquele que entrou na sua família, se dá bem, não é verdade? E nem sempre ela poderá ter êxito no casamento do filho ou da filha que realizou. Então é diferente de mãe. Porque mãe vai lutar com tudo para sempre defender o filho ou a filha. Assim também seria o pai, mas nesse caso a mãe é a glória do Senhor. Tá bom. E aí, ele evidentemente está falando também do mundo natural, mundo físico. Eu estou te dando as duas revelações, uma que está explícita no texto e a outra que tem a revelação espiritual. Versos 36, assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Agora ele está falando de Jesus, o Filho do Homem. Por isso que Jesus sempre disse, quando o Filho do Homem, Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra, dando um exemplo. Filho do homem que era? Ele, Jesus. Então agora ele está dizendo, então assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Ele está falando de Maria, dos seus irmãos, das suas irmãs, e do seu povo, o judeu, que seria a sua família. João 1:11, ele veio para os seus, mas o rejeitaram. Então ele está dizendo, os seus inimigos, meu Deus, serão os seus próprios familiares. Aí vamos para a revelação literal, ou bem explícita, que todos os homens encontrarão dificuldades dentro da sua própria família. E aonde está a família? A igreja. Assim como Jesus encontra dificuldade, encontra inimigos dentro da igreja, que é a sua família. Pessoas que zombam, que fazem do evangelho a bagunça, que escarnecem de Deus dentro da igreja, como era nos seus tempos, tempo de Cristo, e antes dele, época dos patriarcas e matriarcas. Ele está dizendo que nós como homens, eu como homem, você, homem quer dizer o ser humano, você pode encontrar os piores inimigos, os piores fofoqueiros, os piores faladores mal da tua vida dentro da igreja, que é a sua família. E aí também que nós podemos encontrar os piores inimigos dentro da família literal, meus irmãos, esposa, marido, filhos, neto, sobrinho, etc. e tal. O texto bíblico, a Bíblia, sem o Espírito Santo é sopinha de letra, é confusão na cabeça das pessoas. Porque ela não se entende como ler. E nem como se prega. Jesus pregou por parábola para que eles não entendessem, embora fazia sentido o que ele pregava. Ele não era analfabeto. Mas as pessoas, como no verso 60 de João 6, se dura a pregação é essa. Por que dura a pregação? Porque a pregação, eles não conseguiram entender. Não é que Deus não era dura só pelo cajado, pela severidade da maneira com que ele pronunciava. Era dura por quê? Porque ele falava que o seu corpo deveria ser comido, como era a carne que o povo tinha que comer. E o seu sangue era o vinho que tinha que beber. Então, meu Deus, como é que vai entender um cara desse? Então, nem sempre como se diz, é como se entende. Se não tiver o Espírito Santo, faz como aqueles discípulos de João 6,60. A Bíblia disse que eles disseram, dura mensagem é essa. No verso 66, eles abandonam Jesus. Diz que então a multidão de discípulos, a multidão, não disse meia dúzia não, a multidão abandonou ele. Que falou, não, nós não conseguimos entender esse pastor não. Esse pastor prega, a mensagem dele é muito confusa. Mensagem, você imagina, eu fico imaginando, parece que está ecoando aqui alguém dizer, mensagem de Jesus é muito confusa. Esse cara, ele é meio confuso, ele é meio, parece que ele é meio louco, ele está meio chapadão. Esse Jesus aí, não sei não, esse cara não é certo da cabeça não. Não faz sentido o que ele prega. Imagine, se é mais ou menos assim. Meu Deus, vamos lá. Último versículo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, agora vem a mensagem literal. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha
mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu não posso, tanto no mundo literal, né? Não posso amar o pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, etc. Mas no mundo espiritual, quem ama o pai mais e a mãe mais do que a mim, eu não posso amar a Deus porque a sua glória se manifesta, ainda que ela não se manifesta. Ainda que eu nunca tenha visto a Deus, ainda que eu viva uma vida simples, ainda que eu tivesse a vida como João Batista morando num deserto, ainda que eu tivesse uma vida pobre como Jeremias, eu não vou amar a glória, eu não vou amar os benefícios de servir a Deus mais do que a Deus, porque senão, o dia que faltar os benefícios e Deus não me der o que eu tanto peço, eu acho que preciso, eu ficarei triste com Deus. Então eu não amarei a minha mãe, a glória, mais do que a Deus. Porque ainda que Deus não mostre nada, é o ladrão da cruz do Calvário. Jesus estava mutilado, Jesus estava crucificado, mas ele não precisou ver Jesus com coroa na cabeça, ele não precisou ver Jesus forte, se defendendo, bonitão, fora da cruz, para crer nele. Ele creu em Jesus mesmo quando a glória parecia não estar mais em Cristo. Então eu não amo a Deus mais do que a glória. E nem o meu pai, quer dizer, quem me trouxe a Jesus. Qual foi o pai espiritual? Quem foi a pessoa que me trouxe para Jesus? Então eu não vou amar mais o pai ou a mãe mais do que o Senhor. Deus é a razão de tudo. Então no mundo espiritual e no mundo físico, louvado seja o nome do Senhor Jesus.